Alexandre, a gente já procura o seu livro, já senta na frente dele lá, e aí nós vamos dar a palavra para eles. E cada um faz uma breve apresentação. É muito melhor do que eu ficar lendo esse slide. Vocês não concordam? Se não concordar, está tudo certo. A gente vai... Tá? Ana Silva, por favor. Indicada do Alexandre. Seja bem-vinda. Por favor, tome o seu lugar. Bruno Paz. Chega ali, toma o seu lugar também. E a Renê, então, por favor. Como eu falei, a gente vai bater um papo. Vamos começar por essa ordem alfabética mesmo. Então, num tempo aí, eu vou pedir para que todo mundo seja mais ou menos equitativo, que a gente fale aí entre 5 e 7 minutos, 8 no máximo. Conte uma breve história sua e conte como chegou no seu livro que está apresentando hoje. Perfeito. Tá bom? Boa noite a todo mundo. Meu nome é Alessandro Vai. Eu faço parte aqui da Associação Comercial, eu sou participante desta distrital, então me sinto em casa, se bem que há pouco tempo que eu estou aqui. Sou italiano, cresci no Brasil, me formei como gráfico, depois fiz faculdade de Direito, segui na carreira jurídica corporativa por bastante tempo, uns 13, 14 anos. Acabei migrando para a área de recursos humanos, me encantei por recursos humanos, trabalhei em posições executivas em RH por uns 14, 15 anos, talvez um pouquinho mais. E em 2024 eu encerrei minha carreira executiva, eu executei a minha carreira executiva e eu passei a trabalhar como consultor, mentor e conselheiro de empresas. Bem, o livro nasceu de uma dor. Eu acho que a maior parte do que a gente escreve vem de uma dor. A minha dor específica foi: eu fiz um curso de formação de certificação para conselheiro consultivo e a certificadora, quase em todo o curso não se falava de gente, de pessoas. E isso me incomodou bastante. Eu montei um esquema de uma aula, para inserir no programa, apresentei para eles e eu fui ignorado. Apresentei para a segunda vez, fui ignorado. Como tem um ditado italiano que diz: nada acontece duas sem acontecer 3 vezes, eu fui a terceira vez, novamente fui ignorado. E aí eu transformei essa ideia no livro, O Conselho em Ebulição, que eu falo da necessidade dos conselhos, dos gestores, dos donos de empresa, de levarem a sério o capital humano e de se antenarem nas novas tendências de gestão de pessoas. Então, daí que nasceu o livro, dessa dor, dessa necessidade de me comunicar, e estou aqui. Já estou escrevendo um segundo livro, é uma coautoria sobre governança corporativa, e o meu terceiro projeto, que vai acontecer ano que vem, espero que seja um livro infantil para sair um pouco do mundo corporativo e ir um pouco mais em busca da criança que cada um tem dentro de si e das crianças que são tão boas e tão valiosas para a gente. É isso, gente. Deixa eu passar a palavra. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu sou a Ana Silvia Cella, sou gaúcha e estou em São Paulo há exatamente 29 anos. Ou seja, estou mais paulista do que gaúcha, porque o tempo de São Paulo é muito maior. Tenho formação em letras, pedagogia, sou da área da educação, mais de 30 anos na área da educação. Comecei como professora e terminei como assessora pedagógica do Sistema Anglo de Ensino. Então eu passei por todas as etapas, não é? Professora, coordenadora, diretora e assessora pedagógica. Só não fui dona de escola, gente.
Talvez porque eu tenha passado por todas as outras, né, todas as outras áreas aí da educação. Enfim, gosto muito de São Paulo, é minha segunda casa, depois do Rio Grande do Sul. E sou de uma família de 4 irmãos, tenho 3 irmãos mais jovens, eu sou a mais velha, a única mulher da família toda, né? Não tenho nem primas. Eu acho bom. Gosto disso. E eu comecei muito cedo a trabalhar para poder estudar, porque eu sou realmente do interior do Rio Grande do Sul, da roça mesmo. Então eu passei por várias coisas, eu superei muitas coisas. Minha família mora toda no Sul e eu estou aqui sozinha. Então eu sempre trabalhei muito. Há amigos que dizem que o meu sobrenome deve ser Trabalho e não Tchela, né? Mas enfim. Ou Sena, porque corro pra caramba, né, Álvaro? Verdade. Sena também. E sou muito agitada mesmo, sou muito dinâmica, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, não paro. Já sou aposentada desde 2021, eu me aposentei na educação, mas eu continuo trabalhando. E em 2021 eu comecei a estudar outras coisas porque eu sabia que eu não conseguiria parar. E em 2025 eu comecei a escrever, porque como professora de literatura, né, de produção de texto, eu já escrevia, mas eu não tinha publicado nunca nada, nunca tinha juntado tudo, né? Enfim, e em 2025 alguém me disse, uma grande amiga disse, amiga, você precisa começar a escrever? Você não vai parar agora, né? Você precisa deixar algo para os outros, aquilo que você sabe, você precisa perpetuar. Você já formou tantas pessoas ao longo da sua jornada e você precisa fazer isso através de um outro meio. E foi aí que eu, já estudando desenvolvimento humano, realmente, mais profundamente, comecei a dar treinamentos, palestras em 2022, pelo próprio Sistema Anglo de Ensino. Quando eu saí realmente da educação, 2024, meados de 2024, eu fui para uma empresa, e estou até hoje, uma grande empresa de desenvolvimento humano. Eu sou coach, eu sou treinadora, eu sou palestrante, eu sou mentora e etc. E aí comecei a escrever em 2025. Em 2025 eu escrevi primeiro este livro aqui, é um livro em coautoria só com mulheres. Então eu falo muito para as mulheres, mulheres que têm dificuldade de fazer uma transição de carreira ou de recomeçar a vida, mulheres machucadas, mulheres que passaram por momentos difíceis, perdas, casamento, fracassos, enfim, dores. Então são 24 mulheres falando sobre alguma coisa que elas superaram. Então eu falo disso. É um livro pela editora Lisboa. O segundo livro é esse livro aqui, solo, esse aqui é coautoria. Este livro, Reflexos Internos, é um livro que eu trago parte da minha história, mas não como a parte principal. É um pano de fundo, eu trago coisas da minha história para fazer com que o leitor se veja dentro da obra, que ele olhe para a história dele, porque todos nós temos uma história. Todos nós temos dores para curar. Todos nós passamos por dificuldades, por momentos de todos os tipos, né, gente? E aí eu faço com que o leitor reflita sobre sua vida, sua história, temas universais. E como eu sou coach, eu aproveitei e trouxe para dentro da obra também o conhecimento de coach. Porque o coach gosta de fazer perguntas, né? E é nas perguntas que nós encontramos as respostas. Estou dentro do coach, eu sou master coach, mas eu também sou business coach, voltado para o mercado corporativo. Eu trabalho com o mercado corporativo hoje. Hoje eu tenho empresas. Esse livro é o segundo. O terceiro livro, sobre comunicação e conexões verdadeiras. Por quê? Se as conexões não forem verdadeiras, não funcionam. E nós precisamos de verdade. Nós precisamos de
realmente uma conexão verdadeira. Porque quando ela não é verdadeira, ela não perdura, ela passa. Então tem coisas, tem amigos que nós temos que são de 20, 30, 40, 50 anos, quase 60, tá? Por quê? Porque são verdadeiras, são conexões verdadeiras. Nós nos conectamos com quem tem alguma coisa a ver conosco, com a nossa energia, com os nossos valores, as nossas crenças. Então ele é um livro que traz isto, ele traz também um pouco da minha história, uma menina tímida, uma menina que tinha medo de falar, e hoje, né, não tem, né, deu para perceber. Enfim, e aí eu também trago conhecimento de comunicação, que é uma das grandes dores das pessoas como um todo, das empresas, das famílias, das escolas, de todos os lugares. Porque a comunicação não é o que eu falo, o que o outro entende. Então, por exemplo, agora eu estou falando e cada um de vocês está tendo um entendimento. E o entendimento que nós temos é de acordo com a nossa visão, com as nossas crenças, os nossos valores, as nossas dores, né? As nossas feridas emocionais. Então, eu trago rapidamente conhecimento de comunicação, perfil comportamental, que a gente precisa conhecer como nós somos para entender melhor a nós mesmos, entender o outro, né? Trago sistemas representacionais, como eu aprendo mais fácil, né? Porque a forma que eu aprendo pode não ser a mesma maneira que o Paulo aprende, né? São diferentes. E tem um termo, você já vou acabar, Paulo. Pode, o tempo todo, a gente aprende o tempo todo com os outros. Eu aprendo o tempo todo. E é maravilhoso isso, né? Nós podemos aprender e ajudar o outro, porque quando o outro fala, eu aprendo, e quando eu falo, o outro está aprendendo comigo, nós estamos o tempo todo assim. E o quarto livro, ele não está aqui, porque ele está na gráfica, na verdade. Ele será lançado na semana que vem, tem um lançamento aqui no Brasil, em Alphaville, é uma coautoria internacional, e em setembro lançamos na Itália, e no ano que vem a gente lança na França. Né? Então é um livro com 33 mulheres, e tenho o prazer de ter a Sônia aqui, que é minha amiga querida, e ela também faz parte dessa coautoria. Então é uma coautoria feita por mulheres, para todos, mas principalmente para mulheres, porque é o despertar de cada mulher. É o momento que cada mulher desperta. Aí a gente desperta, não é só a mulher que desperta, não. O homem desperta o tempo todo também. Né? Sim, com toda certeza. É que nesse livro, o despertar é de mulheres, né? Mas nós despertamos o tempo todo, não é uma única vez na vida, e aí isso vai mudando. Muito obrigada, já extrapolei, né, Paulo? Muito. Boa noite a todos. Bruno aqui é a Paz. Acho que eu quero começar, na verdade, com a pergunta que veio do evento anterior, né? Que quer ser escritor. Eu fiquei pensando bastante nisso quando falaram. Falaram bastante da dor, e acho engraçado, né? Mas não é engraçado não, acho curioso. Mas acho que, para mim, ser escritor é ser leitor. Só que chega um momento que você lê tanto que você quer que as pessoas entendam um pouco como você faz a leitura da vida, né? Então, como você lê as coisas que acontecem. Então, é uma interpretação. Então, a gente entende as coisas de certa maneira e ela começa a transbordar tanto na gente que a gente precisa colocar para fora, né? E eu tenho essa pegada de educação também, como professor, igual meu colega aqui do lado, e acho que essa ideia de conseguir passar para frente, que as pessoas não tenham tanto a dor que a gente tem do aprendizado. A gente estava conversando antes, inclusive, que aprender dói, né? Aprender é doloroso, né? Tem que ter a coragem de você assumir que você não sabe, de você assumir que você é um aprendiz e você ter a humildade de querer ir para frente. Tudo isso para dizer um pouco da minha história, né? Então, eu com 18 anos, lá em 2000, eu fiz um intercâmbio pelo Rotary e eu fui para os Estados Unidos sem saber que eu ia para os Estados Unidos, né? Naquela época você não escolheu o país, então 45 dias antes falaram que eu ia para o Japão. Daí eu comecei a procurar aula de japonês e falei assim, mas eu preciso dos Estados Unidos. Então, fui para os Estados Unidos sem conseguir aprender. E eu cheguei lá sem saber falar nada. Porque eu era um péssimo aluno na escola, eu achava que a escola era para socializar e não para aprender as matérias. Eu sou professor, né? Só que eu tive que reaprender a me comunicar do zero. Lá. E foram dois aprendizados. Um, estar longe de casa, você tem aquela ideia de que você pode ser quem você quiser. Só que você vai muito para longe para estar muito perto de si mesmo, porque você escolhe quem você é. Você não é porque os seus amigos estão do seu lado, porque a sua família do seu lado. Você começa a perceber que você criou uma identidade, essa identidade é sua, independente de onde você está. Não tem como fugir de si mesmo.
E aprender para mim o inglês sozinho, sem uma escola, porque eu fiz